Seja bem-vindo ao RJ Sport News. Aqui você encontra as últimas notícias, análises e tudo sobre os times do Rio. Não perca nenhum lance, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo carioca. Léo, Jardim, o goleiro que até ontem era considerado uma das peças mais confiáveis do Vasco da Gama, pode estar prestes a protagonizar uma das maiores reviravoltas do futebol brasileiro em 2025. Informações de bastidores começaram a circular com força nesta semana, dando conta de que o arqueiro estaria de malas prontas para cruzar a cidade do Rio de Janeiro rumo ao Botafogo. Sim, você não ouviu errado. A notícia, ainda não confirmada oficialmente por nenhum dos dois clubes, caiu como uma bomba nos bastidores de São Januário e já está causando revolta entre os torcedores vascaínos. Há quem diga que o acordo já está assinado, que Léo Jardim teria fechado o contrato com o Glorioso após uma proposta considerada irrecusável nos bastidores. O que mais assusta a torcida cruzmaltina não é apenas a possível saída, mas a forma como tudo teria acontecido. Rumores apontam que o jogador não comunicou previamente à diretoria do Vasco, pegando todos de surpresa. E como era de se esperar, a internet explodiu. Torcedores, jornalistas e influencers debatem se isso seria uma traição, um negócio inteligente ou simplesmente o fim de um ciclo natural. Será mesmo que Léo Jardim virou a casaca? O que se comenta nos corredores do futebol? Carioca é que a proposta do Botafogo teria vindo com uma força que ninguém esperava. O clube de General Severiano, respaldado por sua gestão com o investidor John Textor, estaria disposto a pagar uma bolada para garantir um goleiro de confiança e experiência na Série A? Léo Jardim, que vinha sendo um dos poucos destaques do Vasco mesmo em momentos difíceis, seria o nome ideal para assumir a meta botafoguense com moral e titularidade imediata. A dúvida que paira no ar é: será que Léo já vinha conversando com a diretoria alvinegra enquanto ainda vestia a camisa? Do Vasco há indícios de que sim. Pessoas próximas ao staff do jogador teriam sido vistas em reuniões com representantes do Botafogo nas últimas semanas, inclusive em locais discretos longe da mídia. Embora oficialmente o goleiro siga em silêncio, os sinais de que há algo grande por trás dessa movimentação são cada vez mais evidentes. O Vasco, por sua vez, ainda não emitiu uma nota oficial sobre a suposta saída, mas internamente já se fala em busca de reposição no mercado, o que só fortalece os rumores. Será mesmo que essa bomba vai estourar de vez nos próximos dias? Torcedores do Vasco se dividem entre a incredulidade e a fúria. Muitos não conseguem acreditar que Léo Jardim, que sempre declarou amor ao clube e chegou a usar a braçadeira de capitão em alguns jogos, possa ter tomado essa decisão de forma tão abrupta. Nas redes sociais, o clima é de guerra. Hashtags como #traidor e fora Léo Jardim começaram a pipocar no Twitter e no Instagram, com direito a montagens e memes questionando a fidelidade do jogador. Outros mais moderados lembram que o futebol é um negócio e que se o Botafogo ofereceu mais salário, melhores condições e um projeto esportivo mais sólido, não há como culpá-lo. De qualquer forma, a polêmica está instaurada. O que se comenta também é que Léo Jardim teria se sentido desvalorizado pelo Vasco nos últimos meses, principalmente após atrasos salariais e promessas não cumpridas pela diretoria. Fontes afirmam que ele chegou a procurar o presidente Pedrinho para discutir seu futuro, mas não obteve resposta concreta. Nesse vácuo de liderança, o Botafogo teria entrado em cena com uma oferta precisa, detalhada e com garantias imediatas. A pergunta que não quer calar é: o goleiro simplesmente aproveitou a oportunidade ou realmente planejou essa traição? E o Botafogo, o clube que vem se movimentando de forma cirúrgica no mercado, parece ter aprendido com os erros do passado. Depois do vexame na reta final do Brasileirão de 2023, quando perdeu o título mais ganho da história, o time adotou uma postura mais estratégica, contratações mais silenciosas, sem alarde, mas de impacto. A possível chegada de Léo Jardim se encaixa perfeitamente nessa filosofia. Ele é experiente, confiável, ainda tem margem de evolução e, acima de tudo, conhece o Campeonato Brasileiro como poucos. Se essa negociação se confirmar, o Botafogo pode resolver um problema crônico de anos: a instabilidade no gol.
Desde a saída de Gatito Fernandes, o clube vem sofrendo com lesões de insegurança e falta de um titular absoluto. Léo Jardim, nesse sentido, seria a peça que faltava para dar segurança à defesa e ao próprio torcedor alvinegro que anda traumatizado. O curioso é que, ao mesmo tempo que o Botafogo se reforça, o Vasco se enfraquece. E tudo isso dentro da mesma cidade, com os olhos da imprensa voltados para esse possível golpe do rival. A rivalidade, que já é histórica, pode ganhar novos capítulos intensos nas próximas semanas. Internamente, o Vasco já estaria tratando a possível saída de Léo Jardim como irreversível. Apesar de ainda não haver um anúncio oficial, o clube estaria vasculhando o mercado sul-americano em busca de um substituto à altura. Fontes ligadas à comissão técnica revelaram que o técnico Ramon Dias não teria gostado nada da movimentação do goleiro e que, inclusive, cogita deixá-lo fora de futuras convocações enquanto a situação não for resolvida. O clima nos bastidores do Vasco é tenso. A sensação é de que mais uma vez o clube é pego de surpresa e vê um de seus principais ativos escapar pelas mãos sem a devida compensação. A diretoria, por sua vez, tenta controlar o estrago buscando alternativas rápidas para manter a moral do elenco e da torcida. A possível ida de Léo Jardim para o Botafogo é vista como uma traição, não apenas por ser um rival direto, mas pelo contexto. Ele era um dos ídolos recentes da torcida, chegou a salvar o time em jogos decisivos e agora pode defender o escudo de um dos maiores rivais cariocas. A ferida está aberta e só o tempo dirá como ela será cicatrizada. Outro ponto que chama a atenção é o silêncio do jogador. Léo Jardim não se pronunciou oficialmente desde que os rumores começaram a circular. Nenhuma postagem, nenhuma declaração. Esse silêncio, para muitos, soa como uma confirmação velada de que algo realmente está acontecendo. E para piorar, ele não participou do último treino com o elenco alegando motivos pessoais. A ausência foi notada imediatamente e aumentou ainda mais a especulação. Em grupos de WhatsApp ligados ao Vasco, membros de organizadas afirmam que ele já se despediu de alguns funcionários do clube, reforçando a teoria de que a saída está selada. No Botafogo, o clima é de expectativa e empolgação. Fontes do clube indicam que o anúncio pode acontecer nos próximos dias, com direito a vídeo de apresentação e toda a estrutura de marketing que o clube tem adotado com seus reforços. Se isso realmente se confirmar, estaremos diante de uma das transferências mais polêmicas do futebol brasileiro em anos recentes. Léo Jardim pode estar saindo pela porta dos fundos em São Januário para entrar pela porta da frente em General Severiano. Será que ele calculou bem as consequências? A situação também abre um novo debate: até que ponto um jogador pode ser considerado traidor por trocar de clube? No mundo moderno do futebol, em que contratos são quebrados com frequência e o dinheiro fala mais alto, é justo cobrar fidelidade. Os torcedores vivem a paixão intensamente, mas os jogadores vivem o esporte como profissão. Ainda assim, o peso emocional existe. Léo Jardim não é qualquer um. Ele foi peça-chave na permanência do Vasco na Série A e vinha conquistando seu espaço no coração da torcida. Mudar de lado agora, e justo para o rival que briga pela parte de cima da tabela, soa como uma punhalada nas costas para muitos vascaínos. Há também quem enxergue isso como uma jogada estratégica. Talvez o goleiro esteja apostando em um projeto mais competitivo, com chances reais de disputar títulos. O Botafogo mesmo, com suas quedas, mostrou evolução e investimento. Já o Vasco ainda luta contra dívidas, instabilidade e promessas não cumpridas. No fim das contas, esse caso escancara a fragilidade das relações entre clube e atleta, especialmente quando a bola para de rolar e os bastidores entram em campo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News Vale. Lembrar que não seria a primeira vez que um jogador faz esse tipo de troca polêmica no futebol carioca. Casos como o de Leandro Ávila, que passou por Flamengo, Vasco e Botafogo, ou mesmo Túlio Maravilha, que vestiu camisas rivais sem cerimônia, mostram que o crime da traição esportiva tem longo histórico. Mas o contexto atual amplifica tudo.
Com redes sociais, análises ao vivo e torcedores conectados o tempo todo, qualquer movimentação vira manchete, qualquer boato vira verdade, até que se prove o contrário. Léo Jardim. Caso realmente vista a camisa do Botafogo, precisará lidar com a pressão de um lado e com a desconfiança do outro. Não será tarefa fácil, e a pergunta que começa a ser feita é: o vestiário botafoguense o receberá de braços abertos? Afinal, é um jogador que há pouco tempo era símbolo do rival. Será que a torcida alvinegra o aceitará como novo ídolo? Ou vai exigir atuações impecáveis desde o primeiro minuto para apagar as mágoas do passado recente? A trama está montada, o roteiro é digno de novela e o futebol carioca ganha um novo capítulo explosivo em sua história recheada de rivalidades. Outro elemento que adiciona combustível ao fogo é a postura da diretoria vascaína. Muitos torcedores acreditam que a gestão tem sido omissa, lenta e pouco transparente. O caso, Léo Jardim apenas escancara um problema recorrente à falta de comando? Se de fato havia risco de perder um jogador tão importante porque não houve renovação com multa robusta, por que deixaram o contrato vulnerável a esse tipo de investida? Há quem diga que a SAF do Vasco priorizou outras áreas negligenciando o planejamento do elenco e agora colhe as consequências. Por outro lado, o Botafogo parece ter aprendido com seus próprios erros. Testor, apesar das polêmicas, tem mostrado ambição e visão de mercado, identificou a oportunidade e foi cirúrgico. O torcedor vascaíno, que já sofre com anos de instabilidade, vê agora mais um símbolo ir embora. E não é apenas a perda de um goleiro, é a perda de identidade e de confiança no projeto. Cada jogador que sai sem resistência, cada ídolo que vai embora sem explicações, aumenta a sensação de abandono. A ida de Léo Jardim, se confirmada, pode se tornar o estopim de uma crise ainda maior. E os próximos dias prometem ser decisivos. A mídia esportiva nacional já começa a repercutir o caso como um dos grandes plot twists da temporada. Programas de debate, sites especializados e perfis de jornalistas no antigo Twitter estão discutindo intensamente o movimento. O tema está em pauta nos principais canais de televisão, com ex-jogadores e comentaristas opinando sobre o impacto da possível transferência. Há quem diga que, se concretizada essa, seria a maior movimentação entre rivais cariocas desde a ida de Edmundo para o Flamengo em 2000. Outros, mais céticos, veem tudo como uma tempestade em copo d'água e acreditam que o futebol atual não comporta mais tanto romantismo. Independente da posição, o fato é que o nome de Léo Jardim está em alta. Ele se tornou o protagonista de uma narrativa que envolve emoção, dinheiro, rivalidade e bastidores. Tudo o que o futebol brasileiro adora. E enquanto o silêncio impera nos bastidores, a torcida segue em estado de atenção máxima. A qualquer momento, um anúncio pode virar o jogo de vez. Seja para confirmar ou para desmentir a novela, precisa de um desfecho. Mas até lá, o burburinho segue. E quanto mais o tempo passa, mais essa história parece verdadeira. Por fim, resta a pergunta: Léo Jardim vai mesmo trocar o Vasco pelo Botafogo? Nada foi confirmado oficialmente. É verdade. Mas onde há fumaça, geralmente há fogo. O cenário está montado, os elementos estão todos aí, proposta financeira melhor. Projeto esportivo mais ambicioso, atrito com a diretoria anterior e a chance de brilhar em um novo palco. A decisão final pode até não ter sido tomada, mas tudo indica que o desfecho está próximo. E caso se confirme, será uma virada digna de roteiro cinematográfico. Para o Vasco, restará lamber as feridas e tentar se reorganizar. Para o Botafogo, a missão será aproveitar ao máximo o novo reforço e torcer para que a aposta dê certo. Para Léo Jardim, o desafio é imenso provar que fez a escolha certa, calar os críticos e conquistar uma nova torcida. Seja como vilão ou como herói, ele está no centro dos holofotes. E como sempre no futebol brasileiro, a linha entre amor e ódio é muito tênue. A única certeza é que nesse momento Léo Jardim é o nome mais comentado do Rio de Janeiro. E todo mundo quer saber: traiu ou apenas virou a página? Obrigado por assistir ao RJoa Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida.
Até a próxima e que venham mais! Vitórias para os nossos times